3 meses após deixar o cargo de secretário de Saúde do Estado, o médico Dr. Cabeto retomou em tempo integral as atividades no consultório, mas está sendo puxado para o debate político sobre as eleições de 2022. Filiado ao PSDB, Cabeto é citado como um nome para a disputa ao governo do Estado. Agora, aqui no Jornal Alerta Geral, a gente conversa com o ex-secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto. Dr. Cabeto, antes da política, vamos falar um pouco sobre a área da saúde que o senhor conhece tão bem. Após 2 anos e 7 meses à frente da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o senhor considera que entregou em melhor funcionamento o sistema de saúde de atendimento médico e hospitalar da rede estadual, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza? Bom dia! Bom dia, Luziano, bom dia, Beto, é um prazer, bom dia, cearense, é um prazer estar aqui em contato com vocês para poder esclarecer algumas coisas e informar, né, é sempre importante informar. A gente teve aí a pandemia ressaltando o papel da imprensa na informação de qualidade. Então, assim, o sistema de saúde do Ceará vem passando, né, desde 2019, por grandes transformações, mesmo tendo uma pandemia no meio. Isso se deve, é bom que se deixe claro, a um trabalho de um grupo de pessoas, né, que eu estou entre elas, que são professores da universidade, que foram para dentro da secretaria, são funcionários antigos do Banco Nordeste, né, poderia citar aqui alguns deles, e que realmente se propuseram fazer uma transformação da saúde, uma transformação de comportamento. Isso está em vigência, né? E é muito importante que a sociedade debata e esteja em cada município do cearense, em cada um dos 184, discutindo com a Câmara do Vereador, com as câmaras de vereadores, com os prefeitos, para que não haja qualquer retrocesso, para que a gente caminhe na parte mais importante que a gente chama regionalização do Estado do Ceará, permitindo desenvolvimento não só da saúde, mas desenvolvimento econômico. O senhor fala em transformação. Nessa transformação, com as medidas que foram adotadas, com os projetos, os programas, as ações, o que é mais perceptível para quem mais precisa da rede estadual de saúde, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza? A gente falou e debateu muito sobre a questão ética, né, da gestão da saúde, sobre a questão de deixar transparente. Eu acho que isso foi uma marca importante da Secretaria de Saúde. Por que isso é tão importante para o usuário lá da ponta? Porque você ter a certeza que ninguém vai furar a fila da consulta que você está solicitando, que você que mora no município pequeno, por exemplo, como Hererê, que você não vai precisar pedir ao prefeito autorização para ser consultado na policlínica, ou ter acesso aos exames que você precisa realizar, ou mesmo uma cirurgia, isso é a coisa mais importante. O mundo inteiro sabe, quer seja no Brasil, quer seja no estado do Ceará, quer seja em países mais desenvolvidos, que a questão do acesso é a grande demanda da sociedade. Então, ter essas filas transparentes, ter o serviço funcionando com efetividade, é muito importante, porque lá na ponta, nós vimos isso, quando a gente começou a melhorar a regulação, acabaram as filas do HGF, acabaram as filas da emergência de Messejana. Por quê? Porque ficou transparente a metodologia e os métodos. Precisa avançar ainda muito mais. Mais uma vez, cidadão fortalezense e cearense, precisa da fiscalização, do empenho das pessoas para que esses processos não retornem. O Ministério Público tem colaborado muito com isso e tem sido um ator importante nesse processo de modernização. Doutor, nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, doutor Cabeto. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Doutor Cabeto, bom dia. No início da sua gestão houve um embate, né, com prefeitos e também com deputados sobre a gestão dos consórcios de saúde que sofriam interferências políticas. Ao final, a sua tese venceu, passou a haver a chamada política da meritocracia. E eu pergunto para o senhor o seguinte: naquele momento, o senhor conseguiu dimensionar, então, o tamanho da pressão política sobre a gestão na saúde? Conseguimos sim. Quer dizer, havia um hábito, né, que a gestão política influenciava a política, que eu digo a política partidária,
ela influenciava a política pública, né, o que era um erro, quer dizer, havia uma inversão dos valores. Isso se traduzia, por exemplo, nos consórcios. Então, naquele momento que quase toda a Assembleia, né, nos convocou para fazer uma audiência pública, para debater, foi preciso que a sociedade se colocasse para mostrar que o consórcio de saúde, que a policlínica que está aí em 20 regiões do Ceará, em 20 localidades, ela é um patrimônio da sociedade e que o dinheiro é público. E que, para isso, não só a gestão disso tinha que ser com muita transparência, com muita eficiência, mas como acesso. Só para que você tenha ideia, Beto, quando nós tocamos nesse assunto, somente entre 20% e 30%, em média, da capacidade instalada das policlínicas era usada, ou seja, 80% em média estava ociosa. E os recursos públicos sendo investidos, né, sem que houvesse transparência na forma de acesso dos pacientes à policlínica. Doutor Cabeto, Luciano, só aproveitar nessa questão da questão da pressão, porque eu lembro que durante, por exemplo, aqueles momentos mais críticos da Covid, houve um certo embate entre as suas opiniões, o seu entendimento com relação, por exemplo, às pressões para a reabertura das atividades. Houve algum momento ali, diante daquele embate, que o senhor temeu, por exemplo, não poder dar continuidade ao projeto de combate à Covid dentro daqueles critérios técnicos que eram exigidos? Ou seja, de sucumbir às pressões? Olha, a gente, como eu coloquei no começo, nós estávamos subsidiados por critérios técnicos, por cientistas que trabalhavam dentro da Secretaria de Saúde, por pesquisadores, por professores da universidade, que conheciam muito bem, né, o comportamento da pandemia em termos de evolução em outros países, né? A gente fala aqui na Itália, né? A gente fala aqui nos Estados Unidos. Então nós sabíamos tomar. Para isso, houve sim um embate e teve momentos que nós tememos que o mando político, né, que a Assembleia, a pressão dos meios produtivos, forçasse uma abertura. Nesse momento foi necessário ser mais rígido e dizer, olha, nós vamos ganhar essa guerra, nós precisamos salvar as pessoas, nós precisamos ter mais vidas salvas, porque isso, enfim, vai facilitar a recuperação econômica, porque já sabíamos que quanto menos se priorizava esse aspecto, pior ficava a economia daquele país. Então, houve sim, teve que ser firme, né? E eu acho que a Secretaria de Saúde, não só eu, foi muito firme nisso, na colocação, nas exposições técnicas, e felizmente a questão política, nesse momento, houve uma grande mudança. Pesou muito mais a questão técnica, a questão de política pública com transparência do que a política partidária e a política de interesse de alguns setores da sociedade. Como estamos falando de saúde, de política, e são dois assuntos que continuarão interligados aqui nessa nossa conversa, doutor Cabeto, o senhor ganhou visibilidade nesses 2 anos e 7 meses como secretário de saúde do estado do Ceará. Já tinha a sua visibilidade na atividade profissional, como referência na área da cardiologia e também do ensino superior, na área de medicina, mas com a entrada na Secretaria de Saúde, o senhor foi ao interior do estado, participou intensamente das atividades na área da saúde e, com isso, teve um nome mais divulgado e também entra nesse momento com a citação do seu nome para compor uma chapa ao governo do estado ou ser candidato a governador pelo PSDB. O que passa pela cabeça do médico Dr. Cabeto, afastado da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará por decisão própria sobre as eleições de 2022. Quando o senhor é citado, desperta o interesse, diz, opa, eu vou fazer uma reflexão e vou dar minha contribuição agora na atividade política e partidária? Bom, Beto, eu acho que uma coisa fica muito clara, né? Assim, para nós, talvez o aprendizado mais que nós vimos que para que os serviços públicos essenciais funcionem, precisa haver participação da sociedade, daqueles que compõem o serviço. Então,
esse foi um grande aprendizado. E nós vimos, ontem mesmo eu conversava com uma professora amiga, e a maior satisfação que nós tivemos foi ver que era possível mudar, porque existia uma dúvida, onde todo mundo, onde pairava sobre todos que faziam o sistema, o serviço de saúde funciona, é possível, esse sistema universal é possível de funcionar? É sim, desde que haja um debate franco, aberto e posicionamentos muito bem colocados, e isso, evidentemente, suscitou isso que você está colocando. A convicção é que a participação cidadã, eu tenho dito aos médicos, aos alunos, que eles não se excluam do debate. Eu não estou fugindo aqui à pergunta, porque isso não é, para mim, prioridade. Nós estamos vivendo agora, ainda um resto de pandemia, nós estamos vivendo uma miséria brutal, e eu tenho dito que transformar isso numa discussão política pura e simples de candidato um ano antes, não é, a meu ver, uma maneira de ser sensível à sociedade, não é a maneira de compreender debates tão importantes que, a meu ver, quando você coloca essa candidatura antes, você esconde as questões essenciais, as pessoas que perderam emprego, as pessoas que vivem em assentamento precário, mais de 50% da população de Fortaleza não tem moradia adequada, não tem condições de ascender socialmente. Nós temos aí a necessidade de fortalecer as universidades, isso nós fizemos, colocamos lá, persuadimos o governador de não fazer uma PPP lá no anel viário, no Hospital de Traumatologia, e fazer o Hospital Universitário da UES, que nós temos certeza fortalecendo as universidades, fortalecendo a ciência, fortalecendo a pesquisa. Nós vamos sim fazer a tal da inclusão social, envolvendo as regiões. Então, eu acho que é hora de pautar a discussão da miséria de uma maneira certa, sem populismo, né, sem oportunismo eleitoral, ver a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão do incentivo e da desoneração fiscal em nosso Estado. É preciso ter critérios claros, esclarecer à sociedade a questão do gasto público. O Ceará investe 2 bilhões de gasto público. A gente precisa saber o que é melhor. Se é botar em hospitais que precisam passar por renovação. Eu tenho publicado nas redes sociais os projetos que nós deixamos para o Hospital de Messejana, para o Centro de Saúde Meireles, para o Hospital Alberto Seib, que não foram licitados. O que é mais importante agora? Fazer a renovação dessas unidades que salvaram a população na época da pandemia, que estão há mais de 20 anos sem estrutura renovada, discutir a questão do emprego das pessoas, a Fundação de Saúde para fazer atração de talentos. Fui muito criticado pela Secretaria da Fazenda, pelo secretário Mauro Filho, por querer aumentar o salário e com critérios adequados de contratação. Mas é preciso entender que a gente precisa sair desse vício de alcançar equilíbrio fiscal através da lesão das pessoas. As pessoas são um patrimônio da sociedade. Então, eu estou muito preocupado e vou participar de discussões em todo o Estado para dar continuidade a um projeto de participação social, agregando pessoas mais jovens. É preciso que o jovem tenha interesse de participar da política, que faça uma renovação adequada. Não passar de pai para filho. Não se trata aqui de capitania hereditária, e nós não vivemos uma monarquia. Eu espero que a gente esteja vivendo, ou que a gente implante um sistema republicano de poderes independentes, como deve ser na democracia verdadeira. Com todas essas suas preocupações, doutor Cabeto, o senhor considera que a política é o caminho para esse debate se tornar em ações mais concretas para a melhoria das condições de vida da população do Ceará? Sem dúvida, porque sem a política é a barbárie. Agora, é preciso trazer o debate político da forma adequada. Com isso, acho que a imprensa tem colaborado muito. Eu acho que a pandemia mostra isso. Quer dizer, nós vivemos um mundo de fake news, e trazer o debate adequado, trazer para o cidadão que está lá no Conjunto Zé Walter, que está lá em Pentecoste, que está em todo o interior, na região sul, norte, centro do Ceará, que está lá em Tauá, que está lá em Crateús, trazer. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário de Saúde do Estado do Ceará,
travou a nossa conversa aqui, jornalista Beto Almeida, no finalzinho mesmo do nosso bate-papo com o doutor Cabeto, ex-secretário de Saúde do estado do Ceará. E aí, Beto Almeida, ele já voltou aqui conosco, o doutor Cabeto, já tivemos aqui uma interrupção por conta técnica, por problema técnico, mas o senhor falava aí sobre essa mobilização para esse debate sobre os diferentes caminhos para a transformação social na vida dos cearenses. Pois não, doutor Cabeto? Muito importante que você, cidadão cearense, quer seja do interior e da capital, não se deixe iludir por promessas falaciosas, por ações milagrosas imediatas. Isso não resolve o seu problema. É preciso o Estado estar presente de forma mais assertiva na educação, na saúde, na questão da ocupação urbana. Nós estamos com um crescimento de pessoas que moram nas cidades e moram de maneira inadequada. Da questão da forma de incentivo. Isso tudo precisa ser discutido. Cidadão que mora no interior do Ceará, o prefeito não está lhe fazendo um favor quando lhe concede uma ambulância para ficar na fila na capital. A obrigação dele é discutir em regiões, é discutir o desenvolvimento da região dele em pactuação com os outros prefeitos. Assim, diz a lei da regionalização que a Secretaria de Saúde implantou em 2019. Portanto, eu acredito, creio, e eu acho que vale o esforço de todo cidadão cearense fazer um turnaround. Não aquela que quem está do lado do prefeito tem tudo, quem não está do lado do prefeito não tem nada. Saúde não pode participar dessa negociata política. É preciso, sim, que isso se modifique. E só vai se modificar se cada cidadão, se cada escola desse Ceará, se cada município, se cada entidade participar. Se cada um disser não, eu acho que nós vamos começar a ter cobranças adequadas. E, para isso, nós temos o Ministério Público Independente, estadual, federal, nós temos órgãos de controle, nós temos a sociedade civil e temos a imprensa, né, que leva essa informação. Por isso que eu acho que o debate agora de quem é candidato, quem não é absolutamente inoportuno. Eu tenho dito assim, olha, daqui por diante, nós vamos eleger um prefeito e no dia seguinte nós vamos começar a campanha de preparo da reeleição. Aliás, essa é uma entidade que precisa ser discutida. A reeleição é um câncer dentro do sistema público brasileiro e leva à perpetuação, assim como as emendas que estão em pauta. Recentemente, a advogada sanitarista Leni Santos publicou a você, cearense, 80% das emendas aplicadas no Estado brasileiro não tem qualquer eficiência ou transparência. Essa que é a realidade. Trata-se de um toma lá da cá que impõe risco. Eu coloquei isso diversas vezes dentro da secretaria, que o secretário de Estado tinha que sim determinar onde era fundamental e pactuar isso com as regiões. Não ser um atributo específico do parlamentar, que nada contra a ação parlamentar, que, a meu ver, é muito importante e deve participar da discussão. A gente só precisa garantir que grande parcela da sociedade que não participe também. Então, deixar isso num nicho muito pequeno, escolhendo todo o destino, é uma omissão. Eu tenho dito aos meus colegas médicos, a classe médica, os servidores da saúde precisam participar. Eu acho que a pandemia mostrou a importância que tem o sistema de saúde para a viabilidade da sociedade. Doutor Cabeto, e aqui no Jornal Alerta Geral, este espaço está aberto para discussão, para debate, para exposição de ideias, como o senhor acaba de fazer. Eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e dizer que em outras oportunidades, ao longo de 2021 e também de 2022, independente dessa pauta política que se avizinha, dessa pauta eleitoral, o senhor será convidado aqui no Alerta Geral para levar também mais ideias e mais discussões sobre os assuntos que podem interessar ainda mais aos cearenses. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, cearense. Um grande abraço a todos.
Jornalista Beto Almeida, a você uma boa segunda-feira, feriado, proclamação da República. O doutor Cabeto falou aí que era importante que os eleitores deem essa contribuição para que não se perpetue a política da geração e geração de pai para filho e assim por diante, logo neste dia da proclamação da República, quando foi um marco importante para sepultar a monarquia no Brasil. Beto Almeida, uma boa semana para você. Uma boa semana. O que a gente vê aí, Luciano, é um homem falando de valores republicanos. Isso é importante. Um bom dia a todos, até amanhã. Grande abraço.